Olá, eu me chamo Eduarda Nascimento, faço parte do projeto de extensão titulado Jardins Sensoriais, como meio de interação entre o homem e o meio ambiente. Esse projeto faz parte do IFPE Campus Vitória de Santo Antão e tem como equipe eu, Eduarda, Elisandra Maria e Luiz Eduardo. Nós temos como coordenadora e como orientadora a professora Emanuela Costa. Bom, desde os tempos imemoráveis, os jardins representam a tentativa de miniaturizar a natureza em pequenos espaços, seja jardins planejados e simétricos, como os jardins clássicos, ou naturais e selvagens, como os jardins tropicais. Sua presença em parques, instituições, escolas está sempre voltada à sensação de bem-estar e relaxamento. No entanto, com a modernização da sociedade, está cada vez mais difícil encontrar locais que permitam a interação entre o homem e a natureza. No entanto, os jardins sensoriais, ele busca aumentar essa inter-relação entre o homem e a natureza através dos estímulos aos órgãos dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Nosso projeto tinha como um dos objetivos elaborar um croquis para instalar materiais recicláveis para a confecção de todas as peças do jardim, cultivar plantas condimentares e aromáticas e medicinais para o estímulo aos órgãos dos sentidos, e também implantar, um jardim será no IFPE Campus Vitória, visando trazer uma maior relação dos servidores, dos estudantes e de todos aqueles que fazem o campus com a natureza. E realizar oficinas destacando a importância da interação homem-natureza e fomentar o respeito ao ambiente através da educação ambiental. E também permitir o maior contato do público-alvo com a natureza, como eu já havia falado antes. Esse jardim irá permitir o maior contato de todos aqueles que fazem o campus com a natureza. Olá, meu nome é Elisandra e eu vou falar um pouco sobre as metodologias. Bem, para iniciar a elaboração do projeto, foi necessário reuniões com a equipe, no qual a gente decidiu como seria feito e o que seria realizado, Com isso, elaboramos um croquis, no qual a gente tem uma entrada e uma saída, que elas vão ter sino dos ventos para aguçar o sentido da audição. Ao lado terá um banquinho para que as pessoas possam se sentar e retirar os sapatos para a parte dos pés, no qual terão partes com diferentes texturas, como areia, grama, folhas. Após a área dos pés, terão a parte do olfato e o paladar, que estão inteiramente ligados a aromas diferentes para aguçar o sentido do olfato. E ao lado terá uma área com plantas para aguçar o sentido do paladar, com gostos diferentes, como plantas condimentares. No meio do jardim, localizados na parte central, terá uma fonte para aguçar os sentidos da audição. Também terão plantas exuberantes com várias formas e cores diferentes para aguçar o sentido da visão e do tato para que a gente possa tocar com plantas com texturas mais aveludadas, ásperas e entre outras. Ao sair do jardim sensorial, terá uma parte onde será uma sala de aula ao ar livre, onde a gente poderá ter rodas de conversas e mini cursos e complementar o que já foi feito no jardim sensorial. Uma área de lazer. Aqui temos a área que a gente escolheu para fazer o jardim sensorial, perto do casarão feminino do campus Vitória Santo Antão. Aqui as imagens da área sendo limpada antes da pandemia. E com isso, com a chegada do coronavírus, tivemos que nos adaptar e procurar novas formas de passar a nossa mensagem, que era realizar o projeto do Jardim Sensorial. E com isso tivemos a ideia de criar plataformas para nos auxiliar nisso,
como o YouTube e o Instagram para informar. Nesse momento, a gente teve a ideia também de realizar lives para que as pessoas tenham maior contato com a natureza. Aqui temos o tapete sensorial, que foi realizado por nossa equipe, com materiais alternativos, como a parte principal do tapete TNT, com fita para delimitar as áreas, no qual a gente teve várias texturas diferentes, como caixa de ovo, plumas, algodão, pó de serra, tampa de garrafa, pompom e entre outros materiais. Aqui são as crianças passando pelo tapete sensorial, todas vendadas e com máscaras. Aqui são amostras dos 5 sentidos, como olfato, paladar, audição, tato. Com isso, a gente teve a ideia de criar as caixas dos mistérios. O que seriam essas caixas dos mistérios? Foram 5 caixas com materiais dos 5 sentidos. Na caixa da audição, teve um pandeiro, uma mola, um machista do mato com sementes para chacoalhar, tipo um maracá. Na caixa do mistério do tato, teve a confecção de mãos com várias texturas diferentes, como arroz, brinquedos, pompons, caixa de ovo, semente de feijão, semente de fava, algodão e entre outros materiais que são possível ver nas imagens. Aí são as crianças tocando e brincando com slime, que é aquela textura meio molenga. E aqui a parte do paladar, né, que a gente utilizou de algumas guloseimas, doces e salgadas. E a parte da visão, que a gente fez um mini jardim para que as crianças possam observar e apreciar a natureza. Aqui a parte do olfato, que teve algumas plantas aromáticas, né, como elã, arruda, erva cidreira e entre outros. Bem, gente, eu me chamo Luiz Eduardo e eu vou apresentar as nossas perspectivas futuras. Vou falar um pouquinho do que as meninas já falaram, breve resumo, né? E falar o que a gente espera do próximo ano. Logo no início do ano letivo não havia Covid, a gente nem imaginava. Então a gente começou a planejar e executar o nosso projeto de forma até diligente e, como as meninas já disseram antes, a gente planejou os detalhes e começou a acumular os materiais, né, para a construção. A gente começou a colocar tudo em prática. As meninas selecionaram a área e limparam ela, que seria implantado dentro do campus, e a gente acumulou essa parte do material reciclável e inclusive algumas varas de bambu que já iam para tratamento, para própria construção do jardim sensorial, lá dentro do campus mesmo, na serraria. Mas de repente era uma segunda-feira e com a notícia de que não havia mais aula. Então a gente ficou pensando, né, como é que a gente poderia dar continuidade a esse projeto que era tão prático. O coronavírus ele pegou todo mundo de surpresa, né? Não só nós, todos. Também, de repente, era tudo atividade remota, a gente estava tendo aulas online, né? Sem antes ter nunca tido na vida. E a gente teve que se reinventar e nos adaptar, como todos. Como eu disse, o nosso trabalho ele é essencialmente prático, ele visa a construção desse jardim sensorial como uma área de aprendizado e convivência, mas agora meio inviável nesse cenário de pandemia mundial. Nesse meio tempo, a gente tentou produzir algumas atividades de forma remota, demos início a alguns projetos, como já foi pontuado antes pelas minhas colegas. Dentre eles, nós temos recentemente a live sobre as práticas alternativas em jardim sensorial, que foi de uma página também do Instagram. Nossa colega Elisandra, de São Vicente Ferrer, fez uma live muito legal, com muito colorido e muita alegria. A gente também deu início a um canal no YouTube, né, com algumas dicas sobre jardinagem. E recentemente a gente elaborou um mini curso online
com o tema de cultivo caseiros de plantas aromáticas, com videoaula e material de apoio. E a gente pretende oferecer esse mini curso em eventos dentro do nosso campus e também, quem sabe, em congressos online, né? Nós esperamos de coração que essa vacina chegue logo em nossas mãos e que possamos mais uma vez celebrar a nossa amizade e a nossa convivência dentro do campus e que possamos celebrar também a nossa educação brasileira e a nossa ciência tão importante. Nós estamos ansiosos para pôr em prática, se possível, todos os nossos planos, né, que não se concretizaram em 2020. Eu quero agradecer a todos pela atenção e pela oportunidade de pôr em prática o nosso projeto. Agradecer também à nossa Pró-Reitoria de Extensão do IFPE, também ao nosso campus Vitória de Santo Antão, a nossa maravilhosa coordenadora Emanuela Costa e também a todos os servidores do nosso campus tão importantes. Eu queria agradecer mais uma vez e boas festas de fim de ano a todos.